justiça imensa, em parte, não é? Alunos terceirizados com os estudantes conseguem trazer, né, um retorno de um salário, esperamos que continue sendo pago, né? A gente vai, vou falar um pouco mais sobre isso, mas consegue reverter isso e também, pelo que eu li, né, no Jornal do FES que ainda vai sair, pelo que eu li, também conseguiu garantir diversas questões para os alojados, né? O pessoal do alojamento conseguiu diversas questões que a gente vem batalhando há muito tempo. Né? Então, assim, eu queria saudar profundamente a luta que foi travada aqui. O Brasil todo estava acompanhando essa luta, né? Eu estava em Belo Horizonte, estava no Congresso, e o tempo inteiro a gente dando recebendo as notificações, vendo o que estava acontecendo e atualizando todo mundo, porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo aqui. Além do mais, eu queria começar também mostrando que tem algo que surge agora na UFRJ. Né? Acho que esse ano de 2015 tem uma goteira aqui também, né? Continua surgindo aqui. No ano de 2015, ele tem se mostrado como um ano de resistência forte, né? Seus ataques brutais que vêm em sequência, né? Tem mostrado uma reação fortíssima. E uma coisa que me chamou a atenção aqui agora, quando a Terezinha começou a falar, assim, os olhos de todo mundo aqui começou a brilhar, todo mundo queria ver a Terezinha falando, né? E isso é uma coisa que não tem preço, né? A gente tem que entender como que o processo de luta, a gente fala muito, temos que lutar, temos que lutar. O que é lutar, né? Como que esse processo que foi de solidariedade, de resistência, né, de enfrentamento coletivo, traz pra gente reacender aí de algo que estava apagado. Né? De certa maneira, é muito importante a gente compreender que com os ataques todos que estão vindo, as reações não param de acontecer. A gente tem que saber estar atento com o que está acontecendo para que a gente entenda que esse turbilhão todo que vem ocorrendo aí, de ocupações, de deflagrações de greve, de movimentações, vocês acompanharam o que o ERJ fez ontem, né? Também um enorme ato em frente do Palácio da Guanabara e hoje também, né? O reitor lá fechou o ERJ, né? Olha o que está acontecendo, né? O reitor fecha o ERJ proibindo a comunidade acadêmica de ter acesso ao seu edifício. Né? A comunidade acadêmica está lá forçando, assim, que aquilo ali não era o reitor. Né? Então, tudo isso que vem acontecendo, de certa maneira, a gente tem que começar a entender essas relações, essas ligações, para que a gente comece também o quê? Nós temos, né, o protagonismo de tocar isso para frente. Né? Porque tem muita coisa para acontecer. Tem muita possibilidade para acontecer. Quem diria que estaríamos uma sexta-feira, né, aqui na Faculdade de Letras, fazendo um debate sobre isso, essa hora da tarde, com gente aqui parando para ver, todo mundo para aqui, vem e tudo mais, interessado, depois de toda uma semana. E parece que também a Praia Vermelha está tendo alguma coisa agora, não é? Iam fechar lá, ver se não o braço e tudo mais, que agora é 19, daqui a pouco. Então, assim, a gente percebe que tem algo acontecendo aí lá. Estou chamando a atenção para isso porque, já que o tema, né, terceirização do futuro, acho que é interessante a gente entender alguns aspectos da terceirização. Vou organizar um pouco a minha fala aqui para não ter tempo. Outra coisa que eu queria chamar a atenção também, né, quando a gente coloca, ultrapassei o tempo, né? Não tem tempo a ser ultrapassado aqui. A gente está num debate que esse tempo aqui é nosso. Né? Acho que é importante a gente também ter consciência disso. Esse tempo aqui é nosso. E esse tempo pode ser roubado. Né? É isso que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, para a gente ter uma concretização do tamanho da luta que a gente está enfrentando. Né? Mas para isso é importante, o Elise já falou muito bem de algumas questões históricas da terceirização. Terezinha falou aqui, né, concretamente como que tem sofrido esses ataques em relação a isso. E eu queria retomar algo que eu acho que ajuda também a dar um foco, né, numa luta e entender como que a gente pode reconhecer a terceirização acontecendo com a gente, né, com a gente e a comunidade como um todo, comunidade acadêmica. Né? Uma das coisas que faz com que a terceirização ocorra, né, ao longo aí final aí da década de 70, enfim, a partir daí, é uma reconfiguração da produção, que é interessante a gente pensar nisso em questões de distribuição da produção. Então, vou dar um exemplo rápido, para vocês entenderem onde eu quero chegar, que é o seguinte: de repente se desenvolve uma tecnologia de produção eficaz, máquinas, organização de trabalhadores, né?
A gente vai forçar os trabalhadores a ficarem aqui, desenvolver máquina aqui e ali, consegue organizar algumas formas de construção, né? Os arquitetos também vão desenvolver formas de construção de fábricas melhores, mais rápidas e tudo mais, e possibilita uma coisa que vai impactar profundamente na vida de todo mundo. A possibilidade que antes uma empresa, uma indústria, né, que tinha, por exemplo, esse é o caso clássico, tá? Uma indústria que vai produzir automóvel. Vamos supor que a gente fosse aqui a indústria, né? Isso aqui, esse espaço aqui fosse a indústria, a gente teria que ter um espaço, por exemplo, para o estoque de pneu ficar lá no canto, né? Um estoque de couro para botar no banco, ficar ali, né? Estou falando de carro com banco de couro, né? Para os mesmos que compraram lá, né? Os apartamentos lá em Miami, né? Então tem que ter acabamentos de madeira, né? Automóvel particular, essas coisas. Então cada coisa da produção tinha que ter um estoque, né? A indústria tinha que ser desse tamanhozão de gastar um dinheiro, né? Alugando ou construindo um espaço grande, mantendo esse estoque, a produção precisava disso. De repente, se começa a organizar melhor a produção e se faz o seguinte: consegue se medir melhor o tempo de demanda dessas coisas. Então, o cara ia produzir 5 mil carros, ele vai precisar de 25 mil pneus, contando aí um step. E, como você já domina melhor as técnicas de produção, ele fala assim: olha, ao invés de eu deixar aqui 25 pneus estocados o mês inteiro e em algum momento vai usar esses pneus, eu não preciso mais disso. Eu vou contratar uma empresa que ela vai fornecer para mim os pneus na hora que eu quiser. Porque ela consegue fazer isso de uma forma rápida, os trabalhadores, né, vão ser suados muito mais, né, vão ser pressionados a trabalhar muito mais rápido, máquinas mais eficazes que vão pressionar também a velocidade do trabalho. Então o que acontece? Na hora que eu preciso de pneu, eu aciono e o pessoal vai e traz o pneu para cá. Da mesma forma, eu vou acionar e o pessoal vai trazer um pedaço de couro do banco para cá. Então, isso começa a desenvolver de tal forma que a gente vai chegar num padrão de produção, né? Tem um caso clássico, por exemplo, da Boeing, né? Que fazem esses aviões e vão levar lá para Miami. A Boeing, ela é produzida no mundo inteiro, né? O Brasil fornece, a Embraer fornece uma pecinha de um leme da asa esquerda, né? No Japão tem uma fábrica que fornece banheiro, não sei o que, enfim. Vários lugares fornecem isso, chegam lá na Boeing e a Boeing monta isso. Por que eu estou trazendo isso tudo? Porque isso traz uma lógica de que as coisas podem ser acionadas exatamente no momento que o capital precisa dela. Então, na hora que eu preciso do pneu, eu faço assim, o pneu aparece. Na hora que eu preciso do couro, eu faço assim, o couro aparece. Com isso, eu barateio o meu modo de produção, porque a indústria começa a ficar menor, né? O estoque eu jogo para outra, começa a terceirizar essas coisas, né? Eu vou barateando isso. E com isso, eu também vou criando uma ideia, que é o quê? Existe uma mercadoria especial que eu também só vou usar na hora que eu quiser, que é o trabalhador. Que da mesma forma que o pneu tinha que ficar ali na fábrica o tempo inteiro, o trabalhador também ficava. Quando ele ficava ali, inclusive, ele ia entrar de férias, ele continuava na fábrica, recebendo seus direitos e tudo mais. Não é da benesse da fábrica, né? Isso é muita luta de arrancar ali, né, o direito que o trabalhador tem. Quando a terceirização começa a usar desse artifício de que eu vou precisar, a hora que eu quero, eu uso. A hora que eu não preciso, fica ali. Cada vez mais se constrói essa ideia de que também é assim que o trabalhador deve ser acionado. Então é isso. Quando eu preciso de alguém para limpar a universidade, eu aciono. Quando eu não preciso, eu não aciono. Começa-se a criar uma ideia de que o trabalhador unicamente será acionado quando ele for explorado. Ele perde os direitos todos que ele tinha antes. E sabe qual que é um dos grandes símbolos, por isso eu quero trazer isso para a gente aqui, sabe qual que é um dos grandes símbolos de toda essa minha estruturação que vai aprofundar a terceirização? Os containers. É curioso isso, né? Por que são os containers? Porque essas fábricas que vão entregar pneu, vão entregar porta, vão entregar couro e tudo mais, elas vão transportar isso tudo em containers. Por que elas vão transportar tudo em container? Aí tem uma questão espacial, que a engenharia vai trabalhar, a arquiteto vai trabalhar com isso.
Os caminhões vão ter um formato que cabe um container, esse container tem um formato que vai caber num navio específico, consegue transportar isso. As peças serão embaladas no container do mesmo tamanhozinho, na mesma caixa. Tudo começa a virar retangular, né? Tudo é padrãozinho daquele container. Quando a gente sai aqui da linha vermelha, vocês veem um porto seco, né? A gente sai daqui e tem tanto de container. Né? Quando a gente chega na UFRJ, a gente também está vendo um tanto de container, né? Cada vez mais. Não é à toa. Essa ideia do container, o container foi pensado para ser o quê? Um módulo de transporte espacial rápido de peças, de mercadorias que são acessadas assim. Né? A gente chama de just in time, que é o processo, né? Que é na hora que eu quero. Né? Eu sou de Belo Horizonte, eu convivi bastante com uma coisa que era na paisagem de Belo Horizonte super comum, que é a Fiat, né? A fábrica da Fiat fica em Betim, que é do lado de Belo Horizonte. Quando você circula por Belo Horizonte, o tempo inteiro você está vendo caminhão com container transportando peça para aqui o tempo inteiro. Né? Essas peças saem do mundo inteiro até chegar lá em Betim. É muito curioso quando a gente está debatendo terceirização e a gente começa a entender que o espaço da terceirização é muito baseado nos containers, de repente a gente vê alguns cursos da universidade sendo alojados no mesmo tipo de espaço que provoca a terceirização. Eu gosto de chamar atenção para isso porque isso não é coincidência. O que é o container que, por exemplo, o pessoal do curso de gestão está sendo expulso agora? O que ele significa? Ao invés de a gente fazer um espaço, como esse espaço aqui, né, que a gente está usando, essa hora da noite, vamos poder mais tarde usar aqui, tem aula à noite, anos que está construído, ele é resistente, apesar de não ter manutenção, porque os cortes não param nunca, né, tem uma goteirinha aqui, outra ali, mas o prédio está resistente, está firme, forte aqui. Ao invés disso, a gente faz o quê? Um espaço que é igualzinho a todos os outros espaços. É importante ter isso na cabeça. Né? Quando a gente chega ali, quando eu entro aqui, eu sei que eu estou na faculdade de letras. Eu reconheço isso. Agora, o pessoal do DG que está aqui, tem identidade com esse edifício? Que está parte aqui, que está parte ali? Né? Que são jogados tipo just in time. Na hora que vocês têm que ter aula, no segundo período vocês vão para cá. No primeiro período vocês ficam aqui. O centro acadêmico fica aqui. O resto vai para não sei onde. O que significa isso? Cada vez mais, essa experiência fugaz começa a virar o nosso cotidiano. E isso é muito prejudicial em todas as coisas que vocês sofrem fortemente em relação aos cursos novos. Eu sei muito bem como é que é isso, eu não sou professor de um curso novo, mas eu acompanho isso. Isso serve também para piorar a possibilidade de organização. É algo bastante curioso, né? Quando eu soube, né, que o centro acadêmico estava num prédio, o curso no outro, gente, que interessante, né? Eu fico imaginando a dificuldade que é a gente que tem lá. A sede da DUFES fica aqui no CT, a gente tem uma dificuldade imensa também de circular, porque a UFRJ é muito grande, não dá para também ter uma sede em cada prédio, mas a gente está dentro de um prédio da universidade organizando as coisas aqui. Mas imagina se a gente tivesse um lugar totalmente afastado dos nossos colegas, a dificuldade que seria fazer esse tipo de organização. De certa maneira, essas coisas começam a acontecer. Há um tempo. O container está sendo utilizado nessa universidade, ó. Não tem um, não tem 2 anos, não. E aí, o que a gente vê, né? Como que essa precarização vai chegando? E a gente vai naturalizando, né? Porque como a verba de manutenção não vai chegando, as salas vão ficando ruins, tem gente que acha melhor dar aula em container. Já cansei de ouvir isso. A gente acha melhor dar aula em container do que aula em container, porque as salas são ruins. A gente vai naturalizando isso, né? Só que quando a gente naturaliza isso, o que a gente está naturalizando? A descartabilidade da gente mesmo. Que é o que está acontecendo agora. Que aí, de repente, vem um corte orçamentário, que eles vão chamar de ajuste fiscal, né? Ajuste fiscal nova, ajuste fiscal. Isso é transferência direta de dinheiro público para banco. Quem não está acompanhando os lucros recordes dos bancos mais uma vez, né? E que eu aposto com vocês aqui, no próximo trimestre vão ter outro lucro recorde.
Porque estão tendo lucro recorde, sei lá, eu perdi a conta. Né? Não param de ter. Semana passada, inclusive, os bancos aumentaram as tarifas. Então, assim, esse discurso todo do reajuste fiscal, que significa corte de direitos para entregar capital para o mercado financeiro, ele vai nos impactar de tal forma que, de repente, tudo aquilo que é possível de ser descartado, será descartado. E quem que começa a ser possível de ser descartado? Trabalhador terceirizado. Porque começa a ser enxergado como algo assim, vamos descartar. Sala de aula, vamos descartar. Bolsa de assistência de estudantes, ou seja, do próprio estudante, vamos descartar. Ou seja, de repente o que a gente percebe é que o futuro terceirizado está chegando. Mas está chegando numa rapidez que a gente tem que ficar muito atento naquilo que eu falei no começo, nesse movimento que a gente está conseguindo fazer aqui, de resistência, de debate, de construção de luta, de entender o que está acontecendo, porque quando a gente começa a projetar para daqui a 10 anos essa condição, imagina só, o que vai acontecer daqui a 10 anos com a sua universidade? Quando vocês tiverem que fazer pós-graduação, eu ainda estarei aqui, espero que a gente continue, né, como carreira de professor aqui e tudo mais. Mas o que vai acontecer? Seremos atingidos naquilo que falta, e eu não quero dizer com isso que o resto é menos importante, mas vai se fechar um ciclo que é a única tarefa que ainda não é hegemonicamente terceirizada na universidade é a dos professores. É a única. Quase que é, né? Porque a gente sabe que tem muito professor substituto. A gente sabe que tem em outras universidades do Brasil, sabe o que está acontecendo? Professor aposentado, né? Quando ele vai aposentar, ele aposenta e indica professor voluntário para continuar trabalhando. É igual o pessoal para as Olimpíadas, trabalhar de voluntário, né? Só que o cara está ali no trabalho onde ele vai ser explorado de tal forma porque não se abre concurso para o cargo permanente e começa a se ter professor voluntário. Isso vai fechar um ciclo. Nós estamos no momento em que, se a gente não começa a tomar consciência do que a gente está batalhando aqui, a gente pode perder um momento muito especial da história, em que existe uma resistência acontecendo, mas que a gente tem que saber direcionar essa resistência para aquilo que está acontecendo de ataque mais forte. E aí eu não estou dizendo que assim, vamos todos proteger os professores para não serem terceirizados. Não é isso não. Muito pelo contrário. É nós, professores, também, que temos que começar a bater o pé e falar, a gente vai inverter todo esse processo de terceirização que já está dado. Porque a gente tem que garantir uma coisa que só um espaço público e com estabilidade consegue ter. E vejam bem, espaço público com estabilidade. O prédio tem que ter estabilidade, vocês têm que ter estabilidade e permanência aqui na universidade. Não pode vir para cá na dúvida se vai continuar no curso ou não, porque não está recebendo bolsa. Os trabalhadores que mantêm essa universidade funcionando têm que ter estabilidade. Não pode ficar tendo dúvida, né? Se a universidade vai funcionar ou não, se o salário vai chegar ou não. Então, se a gente tem que entender que esse espaço público de estabilidade é ele que garante uma coisa que é fundamental para a universidade, que é o tempo público que a gente consegue ter. O que eu estou chamando de tempo público? É isso que está acontecendo agora. Nesse momento, nós estamos aqui debatendo o nosso futuro, né? Eu estou concluindo aqui para vocês poderem também contribuir com o debate.
Mas estamos contribuindo isso porque esse tempo aqui é nosso. É nosso. Nós temos autonomia de que aqui nessa universidade nós podemos parar, colocar cadeiras aqui no pátio para debater o que está acontecendo com a gente. Uma das coisas que garante isso, por exemplo, uma delas, é que, por exemplo, eu, professor Elídio, Luciano, a gente pode permanecer na universidade, dando aula aqui. Coisa que, por exemplo, no ensino básico é cada vez mais raro, porque a precarização já foi tão mais forte, que os professores do ensino básico têm que ter 1, 2, 3 matrículas, dar aula em 5 lugares diferentes, e não conseguem criar esse tipo de relação. Então a gente tem que entender que esse futuro terceirizado é um elemento muito importante para a gente poder batalhar em cima de que temos que garantir que o tempo que vai permanecer na universidade não é o tempo privado. Se eu comecei provocando um pouco o que ele falou, se eu ultrapassei o tempo, não ultrapassamos o tempo, esse é o nosso tempo. O nosso tempo não é o tempo da privatização. O nosso tempo não é o tempo acelerado do mercado. O nosso tempo pode ser um tempo lento. A gente tem que ter direito a ter um tempo lento para refletir, para entender o que está acontecendo, para resistir, igual vocês fizeram lá na ocupação. A gente vai ficar aqui mais tempo, que ainda não resolveu tudo. Vamos ficar aqui enquanto não resolver. Não, sai logo, sai logo. Não, a gente vai ficar aqui. O tempo de parada é o tempo que mais assusta o capital. Porque o capital ele necessita da aceleração constante. Por isso que a palavra greve é tão assustadora. Por isso que a palavra paralisação, ocupação assusta tanto. Porque muda a rotina, que faz com que a gente pare. Existe um trem, uma rapidez muito acelerada, que é o trem do capital, e tem uns que acham que vão conseguir dirigi-lo na direção correta. Não, a gente tem que parar esse trem. A gente tem que parar esse trem. E para isso que a gente está aqui, eu queria agradecer mais uma vez profundamente o convite para que a gente possa continuar debatendo aqui o tempo que a gente desejar sobre o futuro de nossas lutas aqui nessa universidade. Tá? Muito obrigado mesmo pela paciência e também pela minha fala, que acho que foi longa, porque foi necessária também.